Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos a uma aula aqui, né? Onde eu vou estar resolvendo essas questões da apostila. Se você puder corrigir o seu material, tá? Verifica onde você teve êxito, você acertou, onde você errou, corrija, tira suas dúvidas, tá bom? Então, assim, vamos acompanhar aqui direitinho para que a gente consiga se entender e você aprender o máximo possível, tá? Então, pessoal, o objetivo dessa lista é fazer você ter aqui uma introdução sobre esse raciocínio matemático, né? Então, a gente vai exercitar um pouquinho o nosso raciocínio com relação às operações básicas, tá bom? Então, assim, é bem de leve, não tem muito o que ter medo aqui dessas atividades, tá? Vamos lá. Primeira questão. Dê o exemplo de operação de soma e resolva. Pessoal, eu vou dar aqui os meus exemplos, mas isso não significa dizer que o seu está equivocado, tá? Eu só vou usar um número aqui, você pode ter usado outro aí, tá bom? É uma soma, 3 mais 2, por exemplo. Isso aqui vai dar 5. Podia ser 1 mais 1, 1 mais 1, 2. É só um exemplo de soma que ele está pedindo, tá bom? A gente tem aqui, então, segunda questão. Dê um exemplo de operação de subtração. Então, vamos lá. 10 menos 8. 10 menos 8 dá 2. Terceira questão. Dê um exemplo de operação de multiplicação e resolva. 3 vezes 2 vai dar 6. Olha só, tá vendo como é simples? Operações básicas, somar, subtrair, multiplicar. Quarta questão, dê um exemplo de operação da divisão. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui 9, por exemplo, dividido para 3. Dá quanto? 3. Certo, gente? Então, é realmente para você ir lendo e escrevendo o que ele está te pedindo aí, né? É introdutório, uma coisa bem simples para a gente ir aquecendo os motores, aquecendo os neurônios, e você relembrar aí da sua fase como estudante. Alguns já pararam de estudar há muito tempo e estão voltando agora, né? Então, por favor, vamos ter esse esforço, né, de tentar raciocinar a partir do texto. Quinta questão, qual o elemento neutro da soma e da subtração? É o zero, gente. Por que o zero é o elemento neutro da soma e subtração? Toda vez que eu vou fazer conta com zero, somar ou subtrair, ele não vai influenciar no resultado. Bora ver o exemplo? Vou fazer aqui do lado, olha. Beleza? Exemplo, tá bom? Olha só, 2 mais 0. Quanto é que dá isso? Dá 2. Se eu fizer então 0 menos 3, quanto dá? Menos 3. Ou seja, o zero é um elemento neutro na soma e subtração, porque ele não altera o meu resultado, tá bom? Agora, sexta questão. Qual é o elemento neutro da multiplicação e divisão? Já é o número 1, não é mais o zero. Por quê? Por que o 1, né, vai ser na multiplicação e divisão? Vamos a mais um exemplo aqui, ó. Por favor, me acompanhe. Toda vez que eu pegar o número 1 e multiplicar por ele, ó, né, 3 vezes 1 continua sendo 3. Se eu pegar então menos 7 dividido por 1, continua sendo menos 7. Ou seja, o 1, né, ele não interfere na resposta da multiplicação nem da divisão. Cuidado! Elemento neutro da soma e subtração é o zero. Elemento neutro da multiplicação e divisão, número 1. Tá bom? São dois valores diferentes para operações diferentes. O que é importante ressaltar, quando nós temos, né, um sinal de menos, parênteses, menos um valor, isso que geralmente aparece para a gente nas continhas, a gente costuma fazer o quê? Menos com menos dá mais. Por que a gente pode fazer isso? Porque como o número 1 ele é um elemento neutro da multiplicação,
Veja, então eu posso colocar o número 1 multiplicando qualquer valor, porque não vai alterar. Então, esse menos 3 aqui, como tem um sinal de menos aqui na frente, eu posso colocar um 1 aqui multiplicando. E aí eu vou dizer, olha, tem um 1 negativo que multiplica o 3 negativo. E aí isso vai cair numa multiplicação, e pela multiplicação, sinais iguais, a resposta é positiva, por isso troca o sinal. Então a gente tem que ter atenção nesse caso aqui, porque o número 1, como um elemento neutro, ele explica muitas coisinhas que a gente faz na matemática. Tá bom, pessoal? Vamos dar continuidade aqui então. Sétima questão. Qual o elemento nulo da multiplicação? O que é o elemento nulo, pessoal? É o que vai zerar, né? É o zero. Então, veja, se eu pego algum número, qualquer que seja, 5, multiplico pelo zero, isso vai dar zero. Se eu vou pegar um valor qualquer que seja, né, e vou, por mais que ele seja negativo, multiplicar por zero, vai dar zero. Então, é isso que é o elemento nulo da multiplicação. Beleza? Sétima questão resolvida. Vamos para a oitava. Quais as duas indeterminações da divisão? O que é indeterminação, tá, pessoal? Indeterminação é quando a gente não consegue resolver, basicamente. Eu não consigo dar um número como resposta. Eu vou ter duas hipóteses aqui, que é a da inexistência e da indeterminação, tá? Ou eu não tenho nenhuma resposta para solucionar, ou eu vou ter várias respostas e não vou conseguir dizer qual é. E nesse caso aqui, pessoal, é quando a gente tem o zero dividindo. Então, cuidado. Olha só. Se eu pego o meu zero e divido por qualquer valor, isso é sempre zero. Tudo bem? Agora, quando eu pegar zero dividido por zero, isso é indeterminado. Não tem uma resposta certa. E quando eu pego um valor qualquer que seja, que eu botei o 2, dividido pelo zero, isso aqui não existe. Tá bom? Isso não existe. E esses dois casos aqui são respostas da oitava. Esse é o caso e esse é o caso. São respostas da minha oitava questão. Tá bom, pessoal? Então, olha só. Quem é a indeterminação da divisão? Vou colocar aqui. É o zero dividido por zero. E um número qualquer, né? Nesse caso, eu vou colocar um 2 dividido por zero também. Essas duas contas são indeterminadas. Tá? Nona questão. Resuma o jogo de sinais. Pessoal, com relação ao jogo de sinal, a gente tem duas coisas a se fazer. A gente tem que entender que existem duas regrinhas. Vamos revisar elas aqui, tá? Para que você compreenda. Vou colocar bem aqui, ó, para a gente, tá? Essas duas regras. Vamos lá. Lembre-se, tem uma regra na soma e subtração. E existe outra regra na multiplicação e divisão. Beleza? Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Na soma e subtração, é legal a gente ter a ideia de lucro ou prejuízo. Tá bom? Então, o sinal de mais vai ser lucro. Dinheiro na sua mão. O sinal de menos vai ser prejuízo, dívida, gasto de dinheiro. E aí, assim, fica fácil de você resolver as continhas. Vamos lá. Então, se eu tenho lá um dinheiro na minha mão, tenho 10 reais, e eu fiz uma dívida de 3, poxa, sobra dinheiro para mim. 7 reais. Se sobrou dinheiro para mim, é positivo, é lucro. Tá? Agora, se eu tiver uma dívida de 8 reais e, né, acumular essa dívida, eu tenho uma dívida de 8, eu fui lá e fiz mais uma dívida de 5 reais, por exemplo. Qual é o total da minha dívida? Obviamente que a minha dívida aumentou. Então, eu tenho uma dívida
que vai ser aumentada, que neste caso vai ser agora de R$13. Show? Bom, mas eu tô lá então devendo R$8 e eu fui lá e paguei com R$10. Óbvio, vai dar um troco para mim. Se é troco, é positivo. Quanto? R$2. Certo, gente? Vê que toda vez que eu penso no lucro ou prejuízo, eu consigo fazer essa continha. Sinal de menos é preju. Se eu tenho 2 sinais de menos, é preju acumulado. Se eu tenho 2 sinais de mais, é lucro acumulado. E se eu tenho sinal de menos e mais, eu vou ter que avaliar quanto é a dívida, quanto eu tenho para pagar aquela dívida, se vai faltar dinheiro ou se vai sobrar dinheiro. Certo? Então isso a gente usa na soma e na subtração. Fique claro aqui. Já na multiplicação e divisão, eu não vou mais usar isso aí. Vou usar outra regrinha que a gente faz as combinações de sinais, pessoal. E aí o que vai entrar aqui? Olha, sinal positivo com outro sinal positivo, a resposta é positiva. Sinal de menos com outro sinal de menos, a resposta é positiva também. Ah, professor, por que isso acontece? Gente, a ideia aqui é relembrar o jogo de sinal e entender onde eu aplico, não por que isso acontece. Em outro momento eu vou explicar isso aqui para vocês, tá? Então aqui a gente vai ter sinais que são diferentes, né? Esses sinais que são diferentes, as respostas negativas. Tudo bem? Então, olha, são duas regrinhas. Sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Isso acontece na hora de multiplicar e dividir. Então, são regras diferentes para operações diferentes. Cuidado com o que você vai aplicar. Quando for fazer uma conta, verifique se aquela conta, qual a operação que você está realizando. Definiu a operação? Aí você vai escolher uma dessas duas regras para estar usando. Bora voltar para a apostila, tá? Lembrando, essa aqui é a resposta da minha 9ª questão, tá ok? Da minha 9ª questão. 10ª questão. Qual a ordem para a resolução de operações que envolvam adição e subtração? Olha, a 11ª e a 12ª, a gente pode resolver elas três com a ordem, né, de resolução entre as operações. Bom, a gente sabe que entre adição e subtração, elas estão no mesmo nível. Eu posso escolher, eu vou somar ou vou subtrair, né? Então não tem uma ordem entre essas duas, elas estão num nível hierárquico igual, tá bom? Então, o que dá para a gente entender sobre essas três questões? E aí eu vou te explicar aqui embaixo. Veja, vamos lá. O que é importante lembrar daqui, e a gente já pega isso como resposta dessas três questões. Que a gente tem uma ordem para resolver a conta. Qual é essa ordem? Primeira coisa que eu tenho que tentar resolver, raiz ou potência. Depois eu vou para multiplicação ou divisão. Por último, eu vou fazer subtração ou somar. Lembrando que barulho infernal. Lembrando que isso daqui tem uma hierarquia que é da seguinte forma. Tem uma continha. Primeira coisa que eu vou tentar resolver, raízes e potências. Resolvi, agora eu vou tentar verificar se tem multiplicações e divisões. Já resolvi as multiplicações e divisões. Por último, eu vou tentar fazer a minha soma e subtração. Tá bom, gente? Então, esse é o nível hierárquico. Perceba que, vou até colocar de outra cor, que é para você ter aqui um destaque melhor. Vou colocar aqui de laranja. Eu tenho níveis. Olha, primeiro, segundo, terceiro nível. E é sobre isso que ele está perguntando lá nas questões. Quem eu resolvo primeiro? Soma ou subtração? Tanto faz. Quem eu resolvo primeiro? Multiplicação e divisão? Tanto faz. Estão no mesmo nível. O importante é não resolver a soma primeiro no lugar da multiplicação. Senão aí você vai estar errando, tá?
Porém, todavia, entretudo, contanto, fique atento, porque a gente também tem os parênteses, os colchetes e as chaves. E quando a gente bota esses três caras, eles alteram a ordem das operações, eles vão alterar isso aqui. Eu vou resolver do que está de dentro para fora, tá bom? Do mais interno para o mais externo. E nesse caso, pessoal, a gente quase nem usa mais colchetes e chaves, né? A gente geralmente usa só parênteses. Vai botando parênteses e a gente vai resolvendo do que está mais interno para o externo, de dentro para fora também, tá bom? Então lembre-se disso, porque a gente vai precisar. Vamos a um exemplo aqui só para você se situar, tá bom? Por exemplo, 2 mais 3, certo? Vezes 3 vezes 4, por exemplo. Desse jeitinho que está aqui, o que eu resolvo primeiro? Bom, eu primeiro vou ter que multiplicar. Primeiro multiplica. Então, 2, espera, mais 3 vezes 4, 12. Beleza, agora não tem mais multiplicação. Vou, então, somar. Agora eu vou somar. Beleza? Agora observa aqui como fica diferente se eu fizer a mesma conta e agora eu vou botar um parênteses, né? Olha só, botei um parênteses aqui e aqui. Nesse caso, eu primeiro somo, vou mudar a ordem. Primeiro eu vou resolver o que está no parênteses, tá bom? Então, primeiro eu vou somar, 2 mais 3 vai dar 5. E depois que eu tiver a resposta do 5, agora sim, multiplica por 4. 5 vezes 4 vai dar 20. Então, veja que eu inverti a ordem usando o parênteses. Então, cuidado na hora que você for resolver uma expressão, uma equação, porque você vai precisar se atentar para esses dois casos de ordens aqui. Isso é para a gente recobrar a memória, a gente estuda isso lá com a tia Maria e a Chiquinha, quando a gente está no Jardim 1, Jardim 2, né? Bem pequenininho, e a gente precisa recobrar a memória disso, porque senão a gente não consegue ter organização na hora de resolver a nossa conta. A gente tem que ter uma lógica, um caminho de resolução. Matemática é assim, tá bom? Vamos continuar aqui, pessoal. Né? Olha só. 13ª questão. Qual a ordem para resolução de operações com parênteses, colchetes e chaves? Bom, acabei de explicar isso aqui. Isso aqui já responde a nossa 13ª questão. Show? Tá entendendo? Tá gostando? Poxa, cara, eu fico feliz. Eu espero que esteja ajudando o senhor aí, que você esteja conseguindo entender. Vamos aqui a essa outra listinha. Gente, aqui essa outra listinha não tem segredo. É continha simples. Não tem necessidade de você pegar nem calculadora para resolver isso. E nem é essa a proposta. A proposta é que você resolva isso daqui para treinar o jogo de sinal. Tá? O jogo de sinal que a gente acabou de revisar. Tá bom? Não é o resultado, né? A resposta em si. É o processo que é importante aqui. É que você se acostume a entender as relações entre os sinais e as operações. Tá bom? De resto, você vai resolvendo da forma mais natural possível. Né? Então, primeira questão aqui na letra A. Poxa, 5 mais 7. 5 mais 7, 13. Ridículo isso, né? Fácil demais. Aqui, letra B, 27 menos 13. Poxa, 27 menos 13, cara. Tu vai te bater com 27 menos 13? Poxa, dá 14. Então é só ir fazendo, gente. Tem alguns alunos que estão pedindo ajuda nessa parte aqui. Então, assim, não tem mistério, tá bom? Olha só, letra E. A letra E. Eu tô devendo R$3. E aí lá eu fui e fiz mais uma dívida de 4. Quanto é a minha dívida total? Poxa, eu acumulei dívidas, então é menos, né? Porque é uma dívida e a dívida acumulada agora vai ser de R$7. Né? A letra F, tinha uma dívida de 8. Aí eu fui lá e paguei com R$8. Qual a minha dívida agora? 0. Não estou devendo, mas também não sobrou troco para mim, certo? Então,
vamos resolvendo essas questõezinhas aí, porque não tem muito mistério para elas, certo? Olha só o que eu falei aqui, vale ressaltar, letra P de pato. Na letra P de pato, a gente já tem um parênteses, certo? O que você tem que ter cuidado? Resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Eu vou trazer ela para cá, vou anotar ela bem aqui para a gente resolver, tá? Menos 3 menos o menos 3 mais 2 menos 5, ok? Então, primeiro, o que está dentro do parênteses. Menos 3 repete, né, que está aqui fora. Esse menos aqui de fora repete. Eu vou abrir um parênteses e vou botar a resposta do cara aqui de dentro. Eu tenho uma dívida de R$3. Fui lá e paguei com 2. Pô, ainda estou devendo R$1. Então, se estou devendo R$1, menos 1. Esse menos 5, repete aqui embaixo. Olha só o que formou aqui pra gente, pessoal. Menos com menos, né? Já te expliquei isso. Volta um pouquinho o vídeo, você vai ver eu falando sobre esse tipo de coisa aqui. Menos com menos, neste caso, como tem um parênteses, vira uma multiplicação, né? Por causa do 1, e a gente vai ter um sinal de mais. Então, ao invés de subtrair, eu vou somar. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar menos 3 mais 1 menos 5. Resposta, poxa, menos 3 mais 1. Tenho R$3 de dívida, fui lá, paguei R$1. Então, estou devendo ainda menos 2. Aí eu acumulei do menos 2, eu fiz mais uma dívida de menos 5. Resposta, então eu tenho uma dívida acumulada de menos 7. Tá aqui, ó. Pronto. Show? Fechou? Pessoal, é isso. Eu espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá um curtir aí, né? Toca lá no sininho para você ser avisado. Você que é meu aluno das escolas que eu trabalho, por favor, fica ligado nesse canal. Eu vou continuar gravando videoaulas sempre para vocês, tá bom? Essa videoaula aqui em específico é para uma turma de EJA. Então, vamos lá, gente. Me ajuda aí, tá bom? Se inscreve, curte o vídeo, deixa seu comentário, compartilha, qualquer coisa, eu estou, né, à disposição para tirar dúvidas. É só chegar junto e conversar comigo, tá bom? Grande abraço a todos vocês, valeu, até a próxima.